Então vamos lá, né? Hoje é dia 22 de março, estamos na aula de Direito Penal 4 e vamos continuar tratando sobre crimes contra a administração pública. Pedi que vocês assistissem, né, ao vídeo, né, da policial civil, e o caso que eu queria discutir é mais ou menos esse, né? Ela foi acusada de ter cobrado R$ 200 para arquivar um determinado inquérito, né? Esse fato acabou que a vítima, né, supostamente seria comunicado essa obtenção de vantagem à corregedoria da polícia. E aí a polícia, né, começou as investigações dela, combinou com a vítima dela fazer o pagamento, né, essa vantagem foi paga, e depois que ela saiu da sala, uma equipe de policiais comparece na delegacia para verificar a existência do flagrante. Eles querem apreender esses R$ 200 aí que supostamente teriam sido pagos a ela. E aí desenvolveu-se todo esse cenário aí, né, que o vídeo mostra. O que vocês acharam aí? Tiveram alguma impressão do vídeo? Houve uma atuação correta da corregedoria? A policial civil cometeu algum crime mesmo? Temos prova disso? O que vocês me dizem? É meio chocante as cenas vistas? Nossa, eu achei que, igual você falou, o vídeo é muito forte, assim, é muito desconfortável ver ele até o final. Tanto que eu tinha visto ele até errado para algumas aulas atrás, e depois eu não consegui ver ele de novo, porque causa, assim, até uma revolta, sabe, mesmo ver a situação. Eh, Quanto ao crime, né, que ela supostamente cometeu de ter recebido os R$ 200, no final das contas acharam os R$ 200, né, na causa dela, mas a gente não tem um contexto por trás. O que a gente vê mesmo é aquela cena de que quem pode ter cometido um crime seria o policial que estava responsável, né, da corregedoria. Acaba que realmente, assim, o vídeo é até meio forte mesmo, né, Marina? Assim, deixa a gente um pouco incomodado com a situação. E assim, eu não sei se eu li isso em algum lugar, né? Porque acabou que eu comecei a investigar sobre o caso. E assim, falou que acho que aquela era a primeira operação conduzida pelo policial lá na corregedoria, sabe? Não sei se ele queria mostrar serviço, se ele estava muito entusiasmado com o que aconteceu, mas assim, realmente, acho que aquela meio que eles falam de visão de túnel, né? Você está assim, você só vê um foco na sua frente, você não abre a vista para mais nada, e você age assim, depois acho que quando ele revê aquele vídeo, né, e novamente analisa a situação de fora, acho que ele vê o excesso que deve ter praticado. Mas eu acho o seguinte, nós temos aí duas situações. Nós temos a atuação da policial civil, que foi acusada de ter cometido um crime, de ter cobrado uma vantagem indevidamente. E nós temos a situação aí desse policial civil. Cachorro, só um instantinho, gente. Vamos, vamos, vamos retomar, pessoal. Então, assim, nós temos essas duas situações. A princípio, né, o que poderia ter, né, no âmbito penal, ter de consequência para essa policial civil? Assim, né, nós temos que ver né, aqueles crimes contra a administração pública. Né? Nós temos 5 capítulos, né, eu trouxe aqui o slide lá dos 3 primeiros. Então, nós vamos ter crimes praticados, né, por funcionário público contra a administração,
crimes praticados por particular contra a administração e crimes praticados, né, contra a administração pública estrangeira, mas nós vamos ainda ter crimes praticados contra a administração da justiça e crimes cometidos, né, contra as finanças públicas. A princípio, assim, vamos considerar que ela é a funcionária pública, né? Ela é uma policial civil, ocupa um cargo, né? Acho que ela é escrivã de polícia, ela recebe salário, né, do Estado em razão de ocupar esse cargo, então ela se enquadraria aí na condição de funcionário público. Em tese, poderia cometer um dos crimes do artigo 312 a 326. O policial civil, ele também é funcionário público. Então, resta saber se ele está praticando um crime contra a administração pública em geral, pode ser um crime contra a administração da justiça. Isso aí tem alguma relação da conduta dele com, por exemplo, né, uma investigação policial, um processo criminal, uma execução de pena. Se tiver alguma relação com isso, provavelmente nós vamos enquadrar a conduta dele, né, no capítulo que trata dos crimes contra a administração da justiça. Pois bem, então vamos avançar. Eu acho que assim, a situação da policial civil. Nós temos 3 crimes que são assim, né, correlatos. Nós temos um crime de concussão, que é exigir, né, uma vantagem indevida. Nós temos o crime de corrupção passiva, que é solicitar ou receber ou aceitar uma promessa de vantagem indevida. E nós vamos ter o crime de corrupção ativa, né? Esse crime de corrupção ativa consiste em oferecer ou prometer uma vantagem devida ao funcionário público. O que a gente pode notar dessas situações? Os 2 primeiros crimes são praticados por funcionário público, né? Ou seja, é um crime que eles chamam de crime funcional, né, praticado no exercício das funções. Ao passo que o corrupção ativa, ele é um crime praticado por particular contra a administração pública. Então, será, né, o particular que está oferecendo ou prometendo uma vantagem devida ao funcionário público. No caso, essa policial, será que a conduta dela poderia se enquadrar num desses elementos? O que vocês acham? Num desses tipos penais? Pelo que a gente consegue ver do vídeo, né, considerando que acham o dinheiro no final, acho que poderia ser a corrupção passiva, o 317, receber vantagem indevida. Agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida foi que, pelo menos no resuminho, né, que você mesmo, acredito, tenha colocado no Teams, coloca que ela, como acho que ela é investigadora, né, recebeu R$ 200 para arquivar um inquérito qualquer. Eu queria saber se na prática ela teria realmente esse poder e se ela poderia realmente fazer isso, de arquivar, né, um inquérito, considerando a passada que a gente teve, que você falou alguma coisa a respeito. Não, ótima pergunta. Olha só, um inquérito policial, né, ele vai ser uma investigação que tem início, né, na delegacia, ou a Polícia Federal, se for competência dela, ou a Polícia Civil, se for competência estadual. Eles, assim, pode ser de ofício, pode ser, normalmente ocorre, né, a pedido da parte, alguém vai lá e, né, apresenta uma notícia aqui. Então, um delegado instaura um inquérito. Isso aí, tipo assim, é instaurar um procedimento que vai dar início à investigação. Depois, ao final desse inquérito, é concluído, apuramos que fulano foi o autor, ou então o inquérito foi inconclusivo, não conseguimos achar um autor, não conseguimos identificar quem teria participado. O que acontece? Nessas situações, quando o inquérito não é conclusivo, o delegado pode pedir para arquivar, né? Um delegado de Polícia Civil, ele é a autoridade competente, um delegado de Polícia Federal, para pedir o arquivamento. Então, ele encaminha isso ao Ministério Público. O Ministério Público, ele vai assim, determinar, requerer junto ao juiz esse arquivamento, e o juiz vai deferir ou não. Se o juiz não concordar com o Ministério Público, né, ele manda esse inquérito para o Procurador-Geral de Justiça, para o procurador se manifestar. Você vai assim, ó, o juiz diz, né,
Eu não concordo que seja feito arquivamento, existem sim provas de crime e tal, fulano foi indicado como tal, é o provável suspeito, e aí o procurador-geral ele vai tomar a decisão final, irrecorrível, se vai realmente, né, iniciar uma ação penal ou vai insistir no arquivamento do inquérito. Então, assim, em termos práticos, quem realmente requer o arquivamento de um inquérito é o Ministério Público e o juiz vai autorizar. Se o juiz não autoriza, o máximo que acontece é ele remeter para o procurador-geral, que vai dar a palavra final. Então, assim, a princípio, uma escrivã, né, nenhum delegado teriam poderes para arquivar um inquérito. Isso aí está dentro da delegacia. Se a gente fosse falar, né, quem talvez pudesse fazer isso seria o delegado. Mas acaba que qual é a situação? Se eles quiserem informalmente, né, assim, por meios escusos, arquivar, entre aspas, né, esse inquérito, eles podem conseguir. Né? Tem um procedimento que vai estar lá tramitando perante eles. Eles podem simplesmente deixar o negócio esquecido num canto, né? Não dar atenção, deixar prescrever, não tomar nenhuma diligência, nenhuma medida para que ele avance. Então, assim, tecnicamente eles podem arquivar? Não. Mas quando eu coloquei, tipo assim, arquivar um inquérito, é no sentido de colocar uma pedra em cima dessa investigação. Aí vai, imagine, depois de anos, o Ministério Público descobre que tem aquele inquérito, né, que a policial estava conduzindo. Fala, não, isso aqui está meio parado, não conseguimos nenhuma diligência, mas já prescreveu o crime. No final das contas, o resultado será o mesmo. Né? Essa investigação assim, não vai redundar em nada. Então, assim, a princípio, eu acho, né, que, embora tecnicamente a policial civil ou o delegado não possam arquivar um inquérito, eles poderiam cobrar alguma vantagem devida para que esse inquérito não avance. Para que, né, eu coloquei arquivar, mas nesse sentido de não resultar, não ter um resultado útil. Então, assim, a questão na concussão, né, ou na corrupção passiva, o que a gente verifica é o seguinte: eles exigem ou solicitam, recebem uma vantagem, né, para deixar de praticar um ato de ofício. Né? Eles tinham a obrigação de realizar um determinado ato, mas acaba que, em razão da vantagem devida, né, esse ato deixou de ser praticado, ou seja, é uma influência direta no exercício da atividade profissional. Qual que seria a diferença, então, entre uma corrupção passiva e a concussão? Eles são muito próximos, né? Eu acho que assim a concussão é aquela pessoa menos educada, né? Você está exigindo, o funcionário público exige uma vantagem devida. A corrupção passiva você é mais educado, né? Mais polido. Eu estou solicitando, né? Eu vou receber uma vantagem devida. Então, assim, tudo vai depender da forma que o funcionário vai atuar. Às vezes o funcionário pode chegar e falar aqui, ó, essa licença do IBAMA aqui, vocês não vão obter de jeito nenhum. Só se vocês me pagarem R$1 milhão. E chega para uma empresa que vai construir uma usina hidrelétrica. Isso aí é uma concussão, está exigindo. Agora, se ele é mais sutil, né? Chegar, quem sabe aí, você quer sorrir, para sorrir tem que fazer sorrir. Eu sei que tem muita dificuldade aí para obter uma certidão como essa, uma licença dessa, mas quem sabe a gente, né, não consegue chegar num acordo. Isso é uma solicitação, é algo mais sutil. Era estranho que até 2019 a pena da corrupção passiva era maior do que da concussão. E a concussão normalmente é uma conduta mais grave, né? Você está exigindo, está impondo, né, uma determinada conduta. Só que aí, acho que em 2019, né, que houve a alteração aí do Código Penal, o pacote anticrime, eles deram uma corrigida nisso. E aí, hoje em dia, eles igualaram a punição, né? Tanto para uma quanto para outra, né, a pena foi estabelecida em 2 anos até 12 meses. E aí nós temos o lado oposto, né, que também tem a pena equiparada, né, a corrupção ativa. Seria já a iniciativa do particular, um dono de uma empresa, né, o dono da construtora que está lá fazendo a hidrelétrica, chega aqui, ó, tem como vocês liberarem aí essa licença ambiental sem eu precisar fazer todas essas exigências que vocês estão solicitando aqui, né, de cumprir determinados requisitos para obter a licença, ou seja, eu pago aí tanto, a gente resolve isso. Então, oferecendo essa vantagem ou prometendo uma vantagem, ele incorre na corrupção ativa. Lá na Itália, eles falam que esses crimes são bilaterais.
Só existe corrupção ativa se houver corrupção passiva e vice-versa. Ou seja, né, alguém ofereceu a vantagem devida e o funcionário aceitou a vantagem. Então, os dois crimes estão caracterizados. Aqui no Brasil não se exige isso. Aqui no Brasil são crimes totalmente independentes. Então, por exemplo, eu posso oferecer uma vantagem devida como um particular, cometi a corrupção ativa, mas um funcionário não aceitou essa vantagem. Ele não recebeu a vantagem, ele não cometeu o crime. Né? Ou então eu posso solicitar uma vantagem e não ter recebido nada. Né? Então, isso aí acabou que eu não... o particular ele ficou assim, foi coagido a pagar alguma coisa, mas ele não pagou. Então, isso aí não incorreria em crime. E um detalhe, pessoal, durante muito tempo a jurisprudência entendia o seguinte: aquele que está sendo assim achacado, né, coagido a pagar a vantagem devida, se ele paga, ele não comete crime. Está precisando da licença ambiental, aí o funcionário do IBAMA exige o pagamento. A pessoa vai constrangida, tudo falando, não, eu preciso disso, ela vai e paga. Depois se descobre que, né, a prática do crime. Normalmente se denunciava apenas um funcionário público. Eles falavam que a pessoa, né, agiu coagida, né, numa situação assim que era irresistível e por isso estaria isenta de pena. Isso começou a mudar um pouco, né, na questão da Lava Jato, lá do Petrolão. Por quê? As empresas, né, as construtoras que faziam inúmeros contratos irregulares com a Petrobras, elas começaram a dizer que estavam sendo achacadas. Falou que nós não tínhamos outra forma de atuar, não sei o quê. O problema é que elas ficaram durante 10, 20 anos participando disso. Então, assim, não era que elas eram achacadas, né, eram vítimas de uma corrupção ativa. Né? Perdão. Elas eram vítimas de uma concussão ou de uma corrupção passiva. Elas, na verdade, elas pesavam lá, viam que valia a pena oferecer a vantagem devida, fazer os pagamentos para obter um contrato junto à Petrobras. Então, a partir daí, eles começaram a chegar e falar assim, essa tese aí tem que ser analisada caso a caso e com muito cuidado. Nem sempre quem foi vítima desse achaque será uma vítima simplesmente. Às vezes ela tem uma participação que contribui para aquela situação. E foi o que eles concluíram e condenaram, né? Muita gente lá no mensalão. Porque eles constataram isso, de que as empresas, as construtoras, elas se beneficiavam e durante muitos anos daquele esquema para poder, né, obter vantagens indevidas junto à Petrobras. Um detalhe, pessoal, que é muito importante para poder saber. Será que esses crimes são crimes assim formais? São crimes materiais? Qual que é a questão? Para que caracterize uma corrupção passiva ou ativa, precisa haver o pagamento dos valores ou basta exigir, oferecer, solicitar? O que vocês acham? Precisa ter desembolso de algum montante para que o crime se caracterize? Eu não acho que seja necessário, né? Porque dos próprios verbos exigir, solicitar, oferecer, não significa que isso realmente vai ser feito. E como tem o solicitar ou receber, não é solicitar e receber no tipo, ou oferecer e prometer, é um ou outro. Então, não acredito que tenha necessidade de recebimento de fato dos valores acordados. Tá, ótimo, Marina. Então veja o seguinte, isso realmente é o que prevalece, né? São crimes, na maioria dos verbos típicos, são formais. Né? Eu solicitei uma vantagem devida. A princípio, eu cometi o crime. Agora, se eu recebi ou não a vantagem, é outra história. Embora a gente tenha, como a Marina falou, não é solicitar e receber, né? Não é uma acumulação de condutas, é um ou outro. Eu exigi a vantagem indevida. Isso aí eu já pratiquei o crime, independentemente se essa vantagem foi paga ou não. Eu ofereço a vantagem ao funcionário público, eu pratiquei o crime, independentemente se eu realmente desembolsei isso ou não. A despeito disso, é muito comum, eu não sei, eu já vi isso em várias situações, no Fantástico, jornal, mostra lá um funcionário público numa situação de flagrante, uma câmera escondida, que mostra lá ele fazendo um pagamento.
E aí depois a gente vai dizer, não, o funcionário acabou que ele solicitou uma propina, a pessoa quis gravar essa conversa, filmar tudo, às vezes justamente com o apoio da Polícia Federal, Polícia Civil, Corregedoria, para depois prender essa pessoa. Mas, a princípio, se a gente for ver, isso era até desnecessário. O crime aconteceu antes. Imagina, eu exigi, o funcionário exigiu a vantagem devida. Aí, uma semana depois, vai ser feito o pagamento. Aí, filma aquilo tudo para poder prender em flagrante. A princípio, nem em flagrante talvez estivesse, nos termos da concussão, que é simplesmente exigiram a vantagem. Talvez a gente pudesse falar que na corrupção passiva houvesse esse flagrante. Imagina, o funcionário solicitou uma vantagem devida, cometeu o crime. Poderia ser preso ali na hora. Só que eles esperaram uma semana para poder armar todo, uma arapuca para ele, para poder pegá-lo em flagrante. Aí combinam um local para a entrega do dinheiro, tudo. Aí vai e entrega o dinheiro para ele, ele recebe. Naquela situação, sim. Ao receber aqueles recursos, ele estaria em flagrante delito, mas por outra modalidade. Né? Vejam, o solicitar foi antes, agora sob a modalidade de receber a vantagem devida. Então, lembrem-se disso. Muitas vezes, o que se faz posteriormente, né, a essa conduta de solicitar e exigir pode ser até um indiferente penal. Né? Talvez não tenha, talvez sirva como prova do crime, né, para dar um indício mais robusto de que houve uma solicitação, uma exigência prévia. Mas, às vezes, não caracteriza um flagrante delito, pelo menos para o crime de concussão. Maria Amaral, diga. Professor, eu só queria, não sei, eu pensei que talvez assim, quando a pessoa vai e mostra para ela, faz a filmagem da corrupção, tudo, recebendo dinheiro, isso não seria uma prova mais robusta porque assim, só dizer, tal pessoa me exigiu que eu obtivesse vantagem indevida, não sei o que lá. Talvez essa filmagem, acompanhamento da Polícia Federal do recebimento de dinheiro seja uma prova mais concreta, não é? Eu acho que é justamente por isso que ainda eles executam esse tipo de conduta. Eles falam assim, não está certo, corre-se o risco de ficar a palavra de um contra a palavra de outro. Então, para a gente evitar que fique só apenas um desdizendo o outro, vamos então tentar colher uma prova mais consistente de que houve a prática. Você imagina, está lá a palavra de um contra o outro, mas depois você demonstra que essa pessoa que ofereceu, que solicitou uma vantagem devida, ela efetivamente recebeu um valor. Isso aí já... Na corrupção, só o receber, por isso que eu falo, ele é diferente da concussão, já caracteriza o crime. Mas imagina na concussão, a pessoa exigiu, você acusa essa exigência, mas não tem outra prova. Aí montam lá toda a campana para pegar a pessoa, ela entrega os recursos para o funcionário público e fala aqui, eu só entreguei porque ele exigiu, aqui está com a mão na massa recebendo. O receber não vai caracterizar a concussão, mas é uma prova muito robusta de que há indícios da prática anterior. E eu acho que essa que foi a questão da policial civil. Havia a notícia de que ela estava solicitando uma vantagem devida, e aí o que aconteceu? A vítima relatou o fato à Corregedoria de Polícia Civil, a Corregedoria chegou e falou assim, não, vamos pegar ela em flagrante, eu quero mostrar que ela vai receber os valores. E aí foi isso que aconteceu. A pessoa achacada foi lá, entregou os valores para a policial, e tão logo ela saiu da sala, a Corregedoria chegou, os policiais, com a câmera, filmando tudo. E aí eles estavam tentando, de qualquer maneira, demonstrar que ela recebeu valores daquela pessoa que tinha acabado de sair da sala. Vocês repararam lá no dinheiro que ela recebeu, nas notas? Que tipo de nota que era? Alguém tem alguma informação a respeito? Prestou atenção nisso? No vídeo fala que eram notas falsas, né? Você vê como é que o negócio aí Marina, como é que o negócio aí foi meio atrapalhado, né? Porque, assim, tem aquela história do flagrante preparado, né? Como é que a gente pode falar que houve a prática de um crime de
receber vantagem devida se esses valores lá não representavam a vantagem devida? O que a pessoa vai fazer com uma nota de R$50 falsa, por exemplo? Né? Então, assim, eles prepararam aquela situação, mas talvez para isso. Só que, não, mas a gente não quer comprovar que houve o recebimento da vantagem devida. A gente quer comprovar que houve a prévia solicitação. E a prévia solicitação vai ser demonstrada quando ela estiver na mão, ou seja, demonstra que havia um vínculo entre a pessoa que foi achacada e a policial, ou seja, a pessoa achacada entregou um suposto valor, que realmente não é valor monetário nenhum, para a policial. Realmente pode ser uma prova para demonstrar a solicitação, mas seria um crime impossível na modalidade de receber a vantagem da corrupção passiva, porque aquilo não é vantagem nenhuma. Então, o que aconteceu? Os policiais, eles marcaram aquelas notas, né? Não sei se eram, acho que eram notas xerocopiadas até. E aí ela pegou aquilo e tentou ocultar. E o que vocês acharam, assim, a prisão que foi feita, né? Então, assim, acho que a situação dela está mais ou menos demonstrada. Se ela pudesse, talvez, né, ser acusada de algo, seria uma dessas infrações aqui. Eu acho que, na verdade, né, como foi mencionado, a corrupção passiva. Ela solicitou anteriormente e recebeu depois a vantagem devida. Mas, assim, existe alguma... Que falha, talvez, vocês poderiam apontar a respeito da atuação sobre a policial naquela filmagem, na atuação da corregedoria? Vocês pensaram em algo assim específico? Professor, eu fiquei assim bem chocada porque eu achava que na verdade ela realmente deveria ser revistada por uma mulher e eu achei mais assim duas coisas. Primeiro que eles não esperar um pouco para uma mulher não ia fazer diferença nenhuma. E a situação em si começou a ficar uma coisa muito não sei, que não se espera da polícia, é uma atitude muito assim antiética, começar a gritar na delegacia, não só assim pelo fato de gritar, mas ficar só meio que um bate-boca entre um e outro, sabe? E assim, eu acho que eles poderiam ter esperado uma mulher para apalpar ela, não precisava ter ficado nua, na frente de assim, 3 homens segurando ela à força. E outra coisa que eu também fiquei assim, no começo do vídeo, eles ficam assim, pode ou não pode ter mulher? Deve ser uma mulher fazendo a revista, eles ficaram nessa dúvida. Por que eles não pegaram o código do processo, foram consultar se eles tinham essa dúvida, sabe? Primeiro, eles já deveriam saber, mas se eles não sabem, eles vão fazer dentro do achismo, sabe? Que eu não acho que isso está dentro da conduta ética, mas é bem chocante. Realmente as cenas são fortes. Diga lá, Marina. Eu vou comentar aí que vocês duas falaram. Eu acho que duas coisas, né? Primeiro, a forma com que a prova foi obtida, podendo ela ser revistada por mulher ou não, ela estava no chão, a calça dela foi tirada à força. Então, assim, até que ponto as notas foram encontradas de forma legítima, né? E a segunda é que depois que ela insistiu, né, em ser revistada por uma mulher, o delegado responsável pela diligência, ele pediu que ela fosse algemada, né, por desobediência, sendo que não tinha ali a menor necessidade dela ser algemada, e ela até chegou a falar isso, que poderiam dar a voz de prisão, mas ela não poderia ser algemada. Então foram essas duas coisas que me chamaram mais atenção, né, que a gente tem os requisitos para o uso de algemas que o STF até já definiu em súmula. Isso, perfeito. Pessoal, como é que a gente pode analisar talvez essa situação, né? É lógico que a polícia, de vez em quando, eventualmente, ela vai precisar usar da força, né? Imagina, a pessoa se recusa, ela comete um ilícito ou se recusa a ser presa. Existe um mandado de prisão a ser cumprido, ela fala, não, ninguém me encosta. Então, às vezes, vai precisar de usar força. Mas isso sempre tem que ser utilizado, né? Tem a súmula vinculante do Supremo sobre as algemas, que fala justamente isso aqui, ó. Tem que utilizar a algema como assim, um meio indispensável e necessário. Se ele não se enquadra nessa situação, a princípio o uso é mais restrito.
Eu confesso que eu acho até um pouco assim, exagerado o Supremo entrar nesse mérito, sabe, de quando pode ou não utilizar algemas, porque assim, isso aí fica meio na discricionariedade. Aí chega assim, não, quando utilizar tem que justificar por quê. As justificativas vão ser sempre as mesmas. Ah, não, há um perigo iminente de risco, não sei o quê, tal, tal, tal. Quando eu faço as audiências criminais, né, normalmente chega um preso para mim algemado. Eu costumo perguntar lá ao chefe lá da condução, fala aqui, ó, ele oferece algum risco, alguma coisa, teve algum problema no transporte dele? Fala, não, excelência, está tranquilo. Eu falei, não, tirei as algemas dele. Aí você chega e fala assim, não, aqui, ó, ele tentou fugir, ele tentou nos agredir, então não, vai ter que ficar. E a gente tem que justificar. Eu falo que é um pouco curioso, porque assim, você prender uma pessoa numa jaula, né, longe dos olhos do público, isso aí pode, não tem problema nenhum, não. Mas quando a pessoa sai da jaula, né, e vai participar de um ato processual, colocar argolas na mão dele, isso aí não pode. Então, assim, é uma questão de percepção pública, isso, um constrangimento. Aí, enquanto ele está lá trancado numa prisão que ninguém vê, né, ele nessa situação não tem problema nenhum. Mas quando ele sai da prisão, eu falo assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, não tem muito isso não, né? Os policiais têm um total controle disso, ficam aí, né, acompanhando isso. Eu não sei se tem algum outro tribunal, né, supremo que tenha entrado nesse mérito de utilizar ou não algemas. Talvez a realidade brasileira possa justificar isso, né? Não sei, às vezes, não, há excesso demais pela polícia. Se há excesso demais pela polícia, então, de alguma maneira, talvez tenha que coibir. Mas é curioso que acho que a súmula vinculante das algemas ela surgiu num contexto assim, sem nenhuma discussão muito a respeito. Foi a prisão do Paulo Maluf, do filho do Paulo Maluf. O filho do Paulo Maluf ele se entregou, né, ele estava sendo procurado, tinha mandado de prisão contra ele. Ele se entregou e tinha combinado com a polícia de não ser algemado. Só que a polícia acho que não aguentou. Quando as câmeras chegaram, algemaram ele, tudo tal, aí chegaram, não, isso aí não pode acontecer. Não foi nenhum réu pobre que estava passando por uma situação constrangedora que foi vítima disso. De certa maneira, o que acontece, no fundo, houve uma certa melhora, né? Hoje, a polícia tem mais cautela realmente, né, em colocar ou não algemas nas pessoas. Mas, assim, né, tem que sempre tomar um cuidado também no risco de não se impor. No caso da prisão da policial civil, o que aconteceu? A princípio, né, a gente poderia talvez falar que a prova obtida da prisão era ilícita. Por que isso? Nós temos no Código de Processo Penal um dispositivo específico, o artigo 249. E lá fala o seguinte, né, que para a preservação, né, da integridade, da dignidade da mulher, uma busca pessoal feita numa mulher tem que ser feita por outra mulher, por uma policial. Salvo na impossibilidade de não ter alguém, de atrasar demais a diligência a ser realizada, entendeu? Aí se admite aí como exceção, né? Mas assim, mas não havendo nenhum prejuízo de retardamento da diligência, né, tem que se aguardar aí uma policial feminina para poder fazer isso. Lá a gente consegue ver no vídeo que havia policiais, acho que militares, não sei se era da guarda municipal, dentro da sala. Não havia necessidade de que a busca e apreensão fosse feita por uma policial civil, né? Podia ser uma policial militar, podia ser uma guarda municipal, tinha que ser uma mulher. Eu acho que o problema foi quem estava encarregado lá da investigação estava tão focado no negócio, tão assim sem noção, ele imaginou que, não, se não for ele que faz isso, ela vai dar um jeito de sumir com esse dinheiro. E sumindo com o dinheiro não vai ter prova do crime. E aí, por que a gente fala que talvez seja uma prova ilícita? Né? Talvez você já tenha ouvido falar, né, da teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, na verdade, imagina, a princípio, né, localizar o corpo de uma vítima. Não, isso aí, ou então um produto de um crime. Isso aqui é uma prova válida, né, do crime. Mas se você localizou isso por meio de uma confissão mediante tortura, eles vão falar que essa prova não vale, né? Houve um início, que houve a prática de um ato ilícito, esse ato ilícito envenenou aquela árvore e todos os frutos que a árvore vai gerar vão estar envenenados, vão ser imprestáveis. Isso é uma construção lá da Suprema Corte Americana,
que o Brasil incorporou na sua jurisprudência pelo STF e outros tribunais, e depois passou a vigorar no Código de Processo Penal. Hoje nós temos regra específica sobre isso. Então, o raciocínio talvez tenha sido esse aqui, ó. Foi feita uma busca pessoal na policial civil. Essa busca não seguiu a regulamentação legal que exigia que uma mulher fizesse isso. Além disso, tem um caráter de reserva, né, de preservação da intimidade. Ainda que a gente pudesse falar assim, não, pela diligência lá, um homem mesmo poderia fazer. Mas você também fazia assim em público, no meio de uma sala, né, filmando isso, né, o constrangimento, a lesão à privacidade que é do acusado, corre-se o risco também de reputar a prova ilícita por essa razão. Então, tudo que for gerado daquela busca e apreensão seria imprestável. Então, assim, o dinheiro que foi apreendido, as notas, né, falsas que eram, né, xerocopiadas que eram, não poderia ser utilizado como prova. E aí, o que aconteceu? O juiz, ao analisar o caso, ela foi denunciada, ela foi acusada pelo Ministério Público Federal. E a acusação dela, né, eu até consegui a cópia da sentença, ela, na verdade, foi acusada de concussão, ou seja, o exigir vantagem devida, né, a conduta mais grave. E aí o juiz, ele, no final das contas, o que vocês acham que ele fez? Ele condenou ou absolveu a policial civil? É caso de condenação ou de absolvição? Ou não dá para a gente saber diante dos poucos elementos que existem? Eu não sei, eu chutaria que ela poderia até ser condenada, né? Você falou que também teve a questão do vídeo antes, e a própria pessoa que foi até a corregedoria para falar sobre a vantagem devida, né, antes. Então, assim, se a gente fosse considerar como ilícito, seria só a prova do dinheiro. Isso. Ô, Marina, perfeito. Isso é muito importante, assim. Às vezes, nós vamos encontrar uma prova ilícita num processo, que tem várias provas, mas uma delas é ilícita. O que a jurisprudência faz? Ela exclui a prova ilícita. Agora, tem outras provas que permitem, por exemplo, uma condenação. Não, então nós vamos utilizar as outras provas para admitir a acusação. Então, às vezes, né, você tem lá depoimento de testemunha, tem um auto de corpo de delito, foi apreendido droga, não sei o quê, mas tem uma confissão que foi obtida mediante tortura. Então, pode ser de falar assim, vamos excluir a confissão, né? Vamos punir os policiais que agiram com violência, mas e no resto do processo? Tem testemunha? Tem um auto de corpo de delito? Foi apreendida droga? As pessoas viram ele vendendo a cocaína? Não, então ele pode ser condenado por tráfico de drogas porque existem provas que não estão envenenadas. Então, a jurisprudência do Supremo realmente é muito clara em relação a isso. E o que o juiz fez? Acabou que o juiz ele adotou, acho que, uma solução um pouco salomônica. Qual que, assim, você lê na sentença, o que o juiz estabelece? Ele fala lá, né, que foi acusada por concussão, ele conta o caso como aconteceu, e o caso como aconteceu foi o seguinte, um rapaz, ele estava, acho que, dirigindo uma moto, ele foi, acho que, preso, assim, foi parado, né, e quando foi fiscalizado, encontraram, acho que, uma bucha de maconha com ele. Aí ele foi levado preso em flagrante, chegou na delegacia, e aí na delegacia, a escrivã chegou para ele e falou aqui, né, isso foi o que ele contou. Se você me der X, eu dou um jeito de resolver esse inquérito para você. Aí, quando a pessoa foi achacada, ela procurou a corregedoria da Polícia Civil, o que é até uma coisa rara, talvez, né? Porque às vezes ele podia simplesmente pagar para ela os R$200 e ficar livre daquilo. Mas ele resolveu procurar, ou seja, já há um indicativo de que um crime foi cometido. A Polícia Civil instaurou uma investigação, chamou o Ministério Público para ajudá-la, e eles judicializaram isso, né? Virou uma investigação. Eles pediram a quebra do sigilo telefônico dela, a interceptação das comunicações telefônicas. Então, ela foi grampeada. E começaram, então, a ouvir os diálogos que ela tinha com a pessoa. Mas o que aconteceu? Os diálogos não eram assim tão consistentes, entendeu? Olha só um dos diálogos que o juiz menciona na sentença. Um homem ligando para ela. Boa tarde. Aí ela diz, e aí? Aí o homem, rapaz, ficou legalzinho, né? Não, aí ela fala, ficou legalzinho, né? Aí o rapaz achacado,
Aí a policial diz, agora, se o seu pai vier aqui e confirmar isso para você, tá, daquele negócio, aí o rapaz diga, aqui, deixa eu te falar. Ela, não, dá uma passadinha aqui que a gente conversa. Eu sei, tá, mas deixa eu te falar, eu arrumei só uma parte. Então, dá uma passadinha aqui que a gente conversa, tá bom? Ela, tá bom, então. Então, assim, isso foi o que eles conseguiram de diálogo incriminador. Não é, assim, altamente consistente. Mas, pessoal, por um lado, assim, é estranho, né? Que um policial fique ligando para um investigado e tendo diálogos com eles, assim, passa aqui, vamos conversar, aquele negócio ficou legalzinho. Uma linguagem assim tão suspeita. Eu acho que tem coisa por aí. Né? Todas as comunicações deveriam ser formalizadas. Ainda que você queira ser mais informal, não, deixa eu te chamar por telefone, fazer uma intimação por WhatsApp, isso aí tudo tem que ser registrado, né? Então, assim, alguma coisa estranha realmente acho que tinha. Mas só que o que aconteceu? Acho que a Corregedoria e o Ministério Público não acharam que essas provas eram suficientes. A palavra da vítima, né, esses diálogos interceptados, por isso que eles fizeram essa arapuca. Vamos então marcar um dia com ela, fazer o pagamento, a gente pega em flagrante logo em seguida. E o juiz desenvolve esse raciocínio. Ele fala, vamos excluir essa prova ilícita, ela não pode ser considerada. O que a gente vai ter, então? Nós vamos ter a palavra da vítima, nós vamos ter essas comunicações telefônicas gravadas, né, pela interceptação, mas, assim, isso aí não é suficiente. Tanto não é suficiente que a própria Corregedoria fez a diligência tentando coletar mais provas. E eles não conseguiram coletar validamente provas adicionais. Aí o juiz absolveu a escrivã, por insuficiência de provas. Um detalhe, a escrivã já tinha, acho que ela já tinha sido, acho que ela foi demitida, né? Ou seja, a punição, ela tinha sido julgada administrativamente e ela foi punida com a pena de demissão, ela foi afastada, perdeu o cargo público dela. Então, você acha que o juiz já ponderou tudo isso, houve um constrangimento danado na busca e apreensão, ela já perdeu o cargo, acho que a punição já é suficiente. Eu vou falar que a prova não é suficiente, talvez realmente não fosse, e deu uma solução que, tipo assim, não responde criminalmente. Aí a gente parte para outro lado, gente, para a gente concluir nossa aula hoje. E os policiais, né, aquele encarregado da investigação, eles praticaram alguma infração? Nós tínhamos, né, aqui no artigo 350 do Código Penal, o exercício arbitrário ou abuso de poder. Era uma infração penal. Foi revogada recentemente, né, há 2 anos. Nós tínhamos também a lei de abuso de autoridade. Essa lei era uma coisa assim, meio horrorosa, porque assim, as sanções eram baixíssimas. Então, assim, às vezes tinha até uma prática meio de tortura, você condenava a multa, ou então uma pena no máximo de 6 meses. Eu me lembro que eu julguei alguns casos desses, já tem muitos anos, tem uns 20 anos na Justiça Estadual, na época nem tinha lei de tortura ainda, deixa eu ver, acho que não tinha sido editada ainda não, foi antes da lei de tortura. Então, assim, eram alguns policiais civis que eles cometeram, assim, eles prenderam a pessoa, sabe, praticaram atos, assim, né, de violência contra a pessoa, agrediram tudo, e eles foram denunciados por essa lei de abuso de autoridade. Foram condenados a 1 mês de prisão. Eu falo assim, nossa, às vezes você pratica uma lesão corporal, dá um tapa na pessoa, você recebe essa pena. Então, os policiais ficaram lá, né, meio que torturando. Então, assim, foi uma lei criada na época da ditadura militar e foi uma lei feita para beneficiar quem cometia ilegalidades, né, o funcionário público que cometia ilegalidades. Vigorou durante muitos anos, até ser revogada aí pela atual lei que está em vigor, que é a lei, né, de abuso de autoridade. Teve várias discussões lá no Congresso, idas e vindas, um movimento muito grande de promotores, juízes falando, porque qual foi o objetivo? A Operação Lava Jato, né, acabou que o Ministério Público, eles juntaram diversas assinaturas para criar uma lei para, né, aumentar o rigor das punições penais, alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal, ser mais severo com os réus. Aí o que aconteceu? Isso foi para o Congresso. O Congresso fez uma coisa lá que é tipo assim, arquivou esse projeto de lei, que foi, acho que mais de 1 milhão de assinaturas colhidas no Brasil, e deram início a essa lei de abuso de autoridade, e aprovaram lá imediatamente.
E aí, nessa lei de abuso de autoridade, né, o objetivo foi justamente tentar punir juízes, promotores, pelo menos assim, no contexto da época, né, que estavam aí agindo contra, né, os políticos que estavam sendo investigados. Só sei que o ministro Fux suspendeu a vigência dessa lei e tal, e depois isso aí foi novamente discutido, e em 2019 a lei foi aprovada. Então, por exemplo, existem vários crimes nessa lei. Alguns crimes, depois vocês dão uma olhadinha nelas, são até assim, muito abstratos. Eu trouxe um deles aí para vocês verem mais adiante. Mas, assim, um dos crimes é você decretar uma medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Como é que eu vou saber que a pessoa incorreu ou não num crime? Né? Um juiz que determina uma prisão preventiva para garantia da ordem pública, ele explica lá por que ele prendeu. Aí, tipo assim, quem vai avaliar se foi uma manifesta desconformidade com as hipóteses legais? Sabe, é um pouco difícil de, talvez, a gente tentar estabelecer critérios objetivos. Outro delito que tem, por exemplo, nessa lei, talvez se aplique aí ao caso dos policiais civis. Proceder à obtenção de prova, né, de meio manifestamente ilícito. Foi o que os policiais fizeram. Mas lembrem vocês, pessoal, quem praticou essas infrações na corregedoria, isso aí já tem muitos anos. Na época não existia essa lei. Se por acaso fosse aplicar alguma sanção criminal para ele, seria a lei de abuso de autoridade antiga, a lei 4898 de 1965, que previa uma pena no máximo de 6 meses. Outro crime que eles podem ter praticado: divulgar gravação ou trecho de gravação, né, expondo a intimidade ou vida privada do investigado ou acusado. Foi o que aconteceu. Mas aí um detalhe, pessoal. Não foi, eu acho, os policiais civis, não foram eles que fizeram essa divulgação. Eu acho que quem fez isso foi a escrivã ou o advogado da escrivã. Por quê? Os policiais civis, né, da corregedoria, eles foram investigados. Foi feito um procedimento administrativo, tal. Isso aí foi para o Ministério Público, foi feita uma investigação criminal. O que o Ministério Público falou? Não tem prova de nenhum crime, eles agiram no exercício regular, no estrito cumprimento do dever legal, mandaram arquivar a investigação. Ou seja, nenhuma punição para a corregedoria. Aí, acho que o advogado ou a policial civil, para não deixar isso aqui impune, eles botaram a boca no mundo, falaram aqui, ó, vamos divulgar, vai ser um constrangimento para você. Assim, eu estou supondo, né, pessoal? Mas, assim, a única forma da gente trazer a público isso, porque isso aí foi arquivado, colocaram panos quentes nisso. E dito e feito, depois que isso aí caiu na imprensa, no YouTube e tal, deu uma repercussão muito grande. Aí o que aconteceu? A corregedoria iniciou uma nova investigação. O Ministério Público talvez, acho que iniciou uma nova investigação, mas tem um detalhe. Eles só poderiam ser punidos, né, investigados novamente, se surgir elementos novos. E não tinha elemento novo nenhum, pessoal. O que aconteceu foi que realmente o Ministério Público foi muito condescendente com eles ao arquivar a investigação. E aí, como não tinha uma prova nova nenhuma, a punição para eles eu acho que ficaria inviável. E realmente eu não tenho notícia do resultado dessa nova investigação. Mas os fatos eram bem claros, não tinha prova nenhuma nova, né? A questão foi realmente a adequação típica da conduta que não foi feita corretamente. Então, assim, o que aconteceu foi, no final das contas, a policial civil ela foi absolvida criminalmente, mas perdeu o cargo. Ela ajuizou uma ação indenizatória contra o Estado de São Paulo e ganhou, acho que, uma indenização de R$30 mil, né, pelo vídeo feito e tudo, pela situação. Os policiais da corregedoria, né, que encabeçaram essa investigação, eles foram investigados criminalmente e administrativamente, mas não sofreram consequência nenhuma. Parece que continuavam lá exercendo as atribuições dele. Foi dado início a uma nova investigação, mas, como eu disse, só pode se reabrir um inquérito se houver o surgimento de provas novas. E esse não era o caso. Tá vendo? Esse aqui é um outro exemplo, assim, não sei se os policiais incorreriam nisso, mas o artigo 30, você dá início a uma investigação criminal, a um processo criminal, sem uma justa causa fundamentada. O que seria? Existe justa causa fundamentada para investigar essa policial civil? No fim das contas, ó, eu só sei que é o seguinte, eu acho que essa lei de abuso de autoridade veio em boa hora. Né? Havia algum excesso mesmo, né, em geral. Isso aí serviu um pouco, talvez, para amenizar
essa sensação de excessos praticados, aí, talvez por promotores, policiais, alguns juízes. E acabou que, gente, como aqui no Brasil, isso aqui eu não tenho notícia de aplicação dessa lei. Então, assim, todo mundo falava que tinha um risco muito grande de colocar uma camisa de força em juízes, promotores, policiais, que vão ficar com medo de investigar, prender e tal. Eu confesso que eu não tenho nenhuma notícia de policial, juiz ou promotor que tenha sido preso ou investigado por esse abuso de autoridade, né? Então, assim, continua, né, existe a lei, mas acho que a aplicação dela tem sido bem restrita. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, lembrem vocês o seguinte, hoje um funcionário público, né, que trabalha aí na persecução penal, que cometa crimes no exercício da função, provavelmente não será mais um crime previsto no Código Penal. Lá a gente tinha violência arbitrária, exercício ou abuso de poder, tal. Hoje se transformou nessa lei de 2019, a Lei 13.869, ela que regulamenta o abuso de autoridade. Antes dela, havia a Lei 4.869 de 1965, uma lei muito branda, muito benéfica para quem cometesse ilegalidades, né? E nesse caso especificamente, seria ela a ser aplicada, porque, né, a lei posterior não pode retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. E no caso, a Lei 13.869 é muito mais prejudicial do que a 4.898. E saibam vocês também o seguinte, né, que crimes de corrupção, como corrupção passiva, ativa e concussão, são crimes formais. Ainda que não haja o pagamento da vantagem devida, eles estão consumados com a solicitação, com a exigência, com o oferecimento da vantagem, né? É o que basta. Aí é uma questão de prova, né? Realmente a coleta da prova tem que ser assim, robusta para tentar demonstrar que houve a prática, né, de um ato ilícito. Já que nós vemos aí uma situação constrangedora contra uma escrivã, né, aproveitando aí o contexto, nessa quarta-feira nós vamos falar de crimes contra a mulher na nossa live, às 19 horas. Se puderem assistir, serão muito bem-vindos. Vai participar a delegada Isabela, se eu não me engano, ela vai falar de crimes, né, como feminicídio e outros, violência doméstica, né, que ocorrem aí quando a vítima é a mulher. E aí eu peço, então, né, que participem, tragam suas dúvidas, comentários, que sempre enriquece nosso debate. Tá bom? Recados finais, né? Nós estamos aí caminhando para o final do semestre. Na próxima segunda-feira, inicia o prazo, né, da nossa terceira avaliação. Será como as outras, né? Nós vamos ter de segunda até quarta-feira para concluir. Ficará a avaliação lá aberta no Moodle, né, para cada um preencher individualmente. Eu ainda queria fazer uma última aula na próxima segunda-feira, pessoal, e gostaria de contar com a presença de vocês. Existe um tema, né, do nosso cronograma que é a lei de drogas, né? 25% da população carcerária no Brasil está presa por drogas, por tráfico de drogas. E eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente acaba que teria, acho que, material para demandar aí várias aulas sobre drogas, os crimes específicos, mas eu queria dar uma pincelada geral para vocês sobre isso. E acho que a participação de vocês é muito importante para a gente discutir a questão de descriminalização, legalização, quais tipos de crimes mais comuns, como é que é o processo criminal em torno das drogas, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem participar, né, eu acho assim, que às vezes fica, quando o público é muito pequeno, o debate acho que fica um pouco prejudicado. E como já vai ser uma semana de provas, assim, mas eu acho que não é uma horinha apenas, né, de 8 às 9 da manhã, acho que não vai ter prejuízo nenhum para o estudo de vocês, não. Então, aí nós encerraríamos o semestre na próxima segunda-feira, né, dia 31, né, falando, então, sobre drogas, né, aqui no Brasil e no mundo. A prova, Maria, vai ser começa na segunda e encerra na quarta-feira, né, vai ficar aberto lá no Moodle por esse período. Eu tenho que entregar as notas, acho que até o dia 3, então, assim, não posso demorar muito, não. É do dia 31, se eu não me engano, até o dia 1º. 31, 2, isso, começa na segunda-feira, né, e vai, acho que até quarta ou terça-feira. Se você abrir o Moodle, lá no Moodle tem a data específica, lá no finalzinho, a terceira avaliação, né, mostrando o dia, o horário, tudo, você confere lá. Mas é a partir de segunda que vem. Ok?
Pessoal, então um abraço a todos, agradeço a atenção e até quarta agora na live e até segunda da próxima semana.